Olá, vamos continuar o nosso curso de trigonometria e vamos fazer bastante exercícios a partir de hoje. Em primeiro lugar, eu queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpas a vocês pelo tempo que nós não postamos na internet, porque ficamos com dificuldade. Eu estou fazendo um tratamento de dentário, implante, e ficou ruim, a dicção não ajudava muito, mas agora a coisa está melhorando e vamos continuar o nosso trabalho. Bom, o módulo 12, a aula 9, trata da solução ou da proposição de 15 exercícios. Alguns resolvemos, outros deixamos para vocês resolverem. O problema 1, por exemplo, deixamos para vocês resolverem, mas ele é simples. Ele diz: se m é tal que m é igual a cosseno de 5, esse 5 aqui é radianos, tá? Se fosse graus, ele botaria a unidade de grau. Se fosse grado, ele colocaria GR, tá certo? Então é radianos. Então ele quer saber, o m está localizado, pertence a que intervalo aqui, né? A sugestão é transformar esses 5 radianos para graus, transformar este aqui, 3π sobre 2 e 7π sobre 4, também para graus, e comparar qual é o quadrante que fica, se é maior, se é menor, e marcar. Tá certo? Vamos ao exercício de número 2. Num triângulo qualquer, ABC, pense que a medida do ângulo de vértice A é 60 graus. A medida do ângulo de vértice A é 60 graus. AB igual a 4 e BC igual a 2 raiz de 6. Então AC igual, olha, ele deu AB, deu o BC e quer que ache o AC. Então ele deu dois lados e pede para achar o terceiro lado. E deu um ângulo. Olha, nesse caso a gente utiliza a lei dos cossenos. A gente só utilizaria a lei dos senos se ele tivesse dado dois ângulos e um lado, tá? Mas ele aqui deu dois lados e um ângulo. Toda vez que isso acontecer, a gente aplica a lei dos cossenos, que diz que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto deles dois pelo cosseno do ângulo formado por eles, tá? Então substituímos os valores e temos no final que AC igual a 2 mais 2 raiz de 3, que é a letra A. A questão de número 3, ele deu um gráfico e ele diz: a função cujo gráfico está representado na figura acima é definida por... Ele deu um gráfico e quer que você, dessas alternativas A, B, C, D, E, diga qual é o gráfico que é referente àquela, qual é a função que é referente a esse gráfico. O que é que nós fazemos? A gente pega de 1 por 1 e vai substituindo valores. Por exemplo, letra A, seno de 2x e y igual a seno de 2x. Aí eu vou substituir o x por menos 3π sobre 4. A imagem tem que dar 2. Então isso aqui vai ficar y igual a 2, vai dar 1. Tá certo? Y igual a 2 multiplicado por menos 3π sobre 4. Isso aqui vai dar menos 3π sobre 8, menos 3π sobre 2. E isso aqui vai dar 1. Então não é a letra A. A letra B, cosseno de x sobre 2, ele substituiu o x por 0, quando x for 0, o y também é 0. Ora, substituindo aqui, x por 0 teria que dar 0 também, então não dá, dá 1, também não é letra B. Letra C, 2 seno de x sobre 2, então quando x for 0, o y também é 0, ó. Quando x for 0, o y também é 0. Então vai ficar x igual a π sobre 4, x igual a π sobre 4, y igual a 2 seno de π sobre 8. Tá certo? Também não é. Na letra D,
2 cosseno de x sobre 2. Quando x for 0, o y dá 2. Quando x for 0, o y dá 2. Quando x for 0, isso aqui vai dar, cosseno de 0 é 1, vai dar 2. Não é? Então eu vou para outro valor. Vamos rever. X igual a 0, 0 sobre 2 vai dar 0, cosseno de 0 é 1, isso aqui vai dar 2. Ele está dizendo que quando x for 0, o y é 2, não, o y é menos 2, então não é a letra D. A letra E, y igual a 2 seno de 2x, x igual a 0, o y dá 0, x igual a 0, o y dá 0, que não é, né? Tá certo? Aliás, vamos ver de novo, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, por aí mesmo, né? Aí vai ficar x igual a menos π sobre 4, x igual a menos π sobre 4, y igual a menos 2, confere, x igual a menos π, y igual a 0, confere também, então a resposta é a letra E. Questão de número 4. O cosseno de 4.840 graus é igual ao valor de... Ora, cosseno de 4.840 graus, o que é que a gente faz? Como ele mede mais do que 360, a gente divide por 360 e pega a menor determinação, que é 160 graus. 160 graus está no segundo quadrante, então eu faço 180 menos 160, vai dar 20. Como é negativo, está para o segundo quadrante, o cosseno, então é menos cosseno de 20. Resposta é a letra A. A questão de número 5, o período da função f de RR definido por f de x igual a seno de 2x sobre 3 mais π sobre 4 é. Ora, o período de uma função, toda ela tem o período, não é? O período da função y igual a seno de x. O período é o espaço em que a função repete as mesmas características. Então, na função seno, ela repete as características quando ela sai do 0, vai até o 360, que é 2π, depois ela volta novamente. Está repetindo as mesmas características. Então, o período da função seno de x é 2π. E aí, toda vez que eu tiver isso, eu pego o valor do período, que é 2π, e divido por o coeficiente do x, que é 2/3. 2π dividido por 2/3 vai dar 3π, que é a letra E. Quantas soluções a equação seno de 2x igual a seno de x admite no intervalo? Bom, seno de 2x igual a seno de x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Seno de x, passa esse seno de x para lá, vai ficar seno de x que multiplica 2 cosseno menos 1 igual a 0. Então, se o produto de dois fatores é igual a 0, um dos dois tem que ser 0. Então eu faço seno de x igual a 0, vai ficar, com aqui arcos o seno é 0, 0, 180, 360. E o outro, 2 cosseno x menos 1 igual a 0, cosseno x igual a 1/2, que arcos o cosseno vale 1/2. Primeiro quadrante vai dar 60 graus e quarto quadrante vai dar 300 graus. Transforma os dois para radianos, tem a resposta. Nem precisa, na verdade, transformar para radianos, porque ele quer o número de solução. Ele quer saber quantas soluções a equação possui. Então vai possuir 1, 2, 3, com mais 2, 5. Então a resposta é a letra D de dado. Questão de número 7. Sabendo-se que tangente de x igual a menos 4π sobre 3 e π sobre 2 menor que x menor que π, então seno de π sobre 4 mais x vale. Ora, o que é que eu faço? Tangente é seno sobre cosseno. Isso é igual a menos 4/3. Daí eu tiro que seno é igual a menos 4 cosseno sobre 3. Substituo na relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vai ficar uma equação que eu vou achar o valor do cosseno de x
que vai dar menos 3/5. Tá? Aqui vai ficar cosseno igual a mais ou menos 3/5, mas como se trata de um arco do segundo quadrante, vai dar menos 3/5. Substituo na outra equação, menos 4 cosseno de x sobre 3, seno de x, o cosseno de x igual a menos 3/5, substituo, faço as contas, chego na resposta, seno de π sobre 4 mais x igual a raiz de 2 sobre 10, letra C. Dadas as expressões, então ele deu 4 expressões, é correto que ele concluísse que, repare que ele quer o sinal dessas alternativas. Aí eu vou de uma por uma. A expressão é P, o seno é positivo, a tangente como a tangente passa de 180, é positiva. Então vai ficar positivo vezes positivo, positivo é o P. P positivo. O que? Secante de 25 graus. Secante é o inverso do cosseno, então tem o mesmo sinal do cosseno. Primeiro quadrante positivo. E a cossecante é o inverso do seno, tem o mesmo sinal do seno. No segundo quadrante o seno é positivo. Então vai ser positivo o que? O R, seno de 190. Seno de 190 vai estar no terceiro quadrante. O seno é negativo. E a tangente de 295, que é no quarto quadrante, vai dar negativo. Então aqui vai ficar negativo vezes negativo, positivo é o R. E o S, que é cosseno de 120, que é negativo no segundo quadrante, e a cotangente de 190, que é no terceiro quadrante, é positiva. Então vai ficar negativo vezes positivo, negativo. Então vai ficar tudo positivo, menos o S, que é negativo. Positivo dá positivo não é, positivo não é, positivo não, no caso vai ficar positivo, positivo, negativo. Então isso vai dar negativo o produto, mas ele está dizendo que é positivo, não é. Aqui vai dar positivo, positivo, negativo, negativo é essa. Então a resposta é a letra D de dado. Se x é o arco do primeiro quadrante, tal que seno de x igual a 1/4, então seno de 2x é igual a... Ora, essa daí, seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Ele deu o seno, eu substituo na relação fundamental, acho o cosseno. Substituo na função seno de 2x, 2 seno x cosseno x, acho o resultado, que é a letra E. Questão 10. É correto afirmar-se que seno de 90 menos x é igual a cosseno de x? Não. Cosseno de 90 menos x é igual a menos seno de x? Não. Cosseno de 90 menos x é seno de x. Seno de π sobre 4 mais π é igual a tangente de π sobre 4. Aí eu substituo aqui, vou encontrar 45 mais π. 45 mais π vai dar seno de 180, 45, 225, vai dar negativo, vai dar negativo, o seno vai dar negativo, e aqui tangente de 135 é positivo, então não é essa. Esse outro, seno de 270 menos x é igual a menos seno de x. 270 é no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então isso vai dar menos seno de 270 menos x, que é igual a menos seno de x. Verdade, letra E. E o outro ele diz, cosseno de 2x é igual a isso aqui, não. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Questão do número 11. Na figura abaixo, os três ângulos assinalados têm a mesma medida alfa, e BD igual a 10. Ele deu esse comprimento aqui, BD igual a 10. Ele quer saber o perímetro do triângulo ABC. Então ele deu essa medida, BD igual a 10. Mas ele disse que esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, tem dois lados iguais. Então se aqui é
BD igual a 10, se aqui é 10, aqui também é 10. BD igual a 10. Ora, aqui é 90, aqui é 90, aí vai ficar alfa mais 120, alfa mais 120 vai dar 180, alfa igual a 30. Se esse ângulo aqui é 30, esse cateto oposto vai ficar seno de 30, o meio de seno de 30. Não é seno de 30, aqui, AD igual a metade, exatamente, metade de 10, que é 5. O AC é 15. AC é 5 mais 10, 15. O AB igual a BD, raiz de 3 sobre 2. O AB igual a BD, raiz de 3 sobre 2, porque esse ângulo é 60, é 30. Não é? Então vai ficar, aplico cosseno de 30 igual a AB, que é 10. AB, que é o valor que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 10, vou encontrar que AB igual a 5 raiz de 3. E que AC igual a esse valor aqui, da mesma forma, aplico relações no triângulo retângulo. O perímetro vai ser a soma dos 3 lados, faço as contas, vai dar a resposta a letra A. A questão de número 12. A sentença cosseno de alfa igual a 4m menos 1 sobre 3 é verdadeira para todo alfa, se e somente se. Ora, o que é que eu faço? Pego cosseno, como se trata de cosseno, o cosseno, e se trata também do segundo quadrante, né? Pi sobre 2 e π, um arco do segundo quadrante. Então o cosseno no segundo quadrante ele é no mínimo menos 1 e no máximo 0. Então eu coloco aqui 4m menos 3 menos 1 sobre 3 menor do que 0, que é o valor máximo no intervalo, e o outro eu faço como 4m menos 1 sobre 3 maior que menos 1, que é o valor mínimo. Resolvo cada uma dessas inequações e acho a resposta, que é menos 1/2, o m está menos 1/2 e 1/4. Questão de número 13. Se 2 cosseno mais seno igual a 1 e x é um arco do quarto quadrante, pense que seno de x é igual a... Ora, eu faço seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado igual a 1 a mais ele disse que seno ao quadrado, ele disse que o 2 cosseno mais seno igual a 1. Então eu pego aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Substituo, faço as contas e vou encontrar que o seno é 1 ou menos 3/5. Como ele disse que é do quarto quadrante, o seno não pode ser 1. Então a resposta é menos 3/5, letra E. A questão número 14. A expressão cotangente vezes seno de π sobre 2 menos 1 menos x sobre cosseno de x vezes tangente de π sobre 2 igual a menos x, para x está equivalente a... Ora, cotangente é cosseno sobre seno. Cotangente é cosseno sobre seno. Seno de π sobre 2 menos x é cosseno de x. Cosseno de x. Cosseno sobre seno é cotangente. Esse aqui vai dar seno de cosseno de x. Esse aqui cosseno de x, e esse outro tangente de π sobre 2 menos x é cotangente de x, que é cosseno sobre seno. Eu vou substituir, vai ficar cosseno cai com cosseno, cosseno cai com cosseno, seno cai com seno,
vai ficar igual a 1. Resposta letra A. Vejamos, cosseno ao quadrado, esse cosseno cai com este cosseno. Esse cosseno cai com este cosseno, esse seno cai com esse seno. Tudo bem. 1 é a resposta. Questão de número 15. Se x é um arco do segundo quadrante e seno de x igual a 2x, então tangente de x vale. Seno de x, eu calculo o cosseno de x, depois divido um pelo outro e encontro o que ele quer, que é a tangente. A resposta dá menos 2 de 5 sobre 5. Resposta letra A. Reparem vocês que essas questões são questões relativamente simples. E todas essas questões caíram em vestibulares anteriores. Todas as questões dessas aulas foram aplicadas em vestibulares anteriores. Ok? Vamos para a próxima, resolvendo mais exercícios.